Oi, galerinha, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao Thaís Explicado e hoje nós vamos ver um assunto de física. O que é força? O que é força? Bom, força é uma grandeza que altera o movimento de um corpo, seja para tirar esse corpo do lugar, seja um movimento para parar esse corpo, seja uma força aplicada para deformar esse corpo, uma folha de papel de sulfite que esteja inteira e a gente amassa, nós estamos usando a nossa força para deformar esse papel, tá? Ou seja, até mesmo para mudar a direção do corpo desse objeto, tá bom? Então, Isaac Newton, lá em 1867, ele publicou os princípios matemáticos da filosofia natural. E, nessa publicação, as 3 leis principais da física, dos fenômenos físicos que regem aí a parte dos movimentos, são muito fundamentais. E aí nós vamos ver exatamente o que? As 3 leis de Newton, tá? A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Nós vamos falar da primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Resumindo, gente, sobre a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, todo corpo mantém seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, retilíneo e constante, tá? A menos que uma força externa atue sobre eles. Eu gosto de dar 2 exemplos referente aqui ao princípio da inércia, tá? Eu gosto de dar o exemplo de quando nós estamos dentro de um veículo, de um carro, e esse carro, ele está em movimento. Consequentemente, o nosso corpo que está ali dentro do carro está em movimento junto com o carro, certo? Então, se o carro está numa velocidade de 50 km por hora, o nosso corpo que está dentro do carro também está nessa mesma velocidade, tá? Lembrando que nós sempre temos que ter a referência, tá? O ponto referencial que a gente fala aí anteriormente na física. Então, nós estamos dentro do carro, o carro a 50 km por hora, a velocidade, nosso corpo que está dentro do carro está na mesma velocidade do carro. Automaticamente, se esse carro, ele freia, o nosso corpo, ele acaba sendo automaticamente arremessado para frente, tá? Vamos supor que esse carro, ele freie bruscamente. O nosso corpo, ele é arremessado para frente. Ou seja, por que que isso acontece? O carro que anteriormente estava em movimento, ele perdeu o movimento, ele foi parado, ok? E o nosso corpo estava em movimento junto e na mesma velocidade. Então, foi uma parada brusca, onde o nosso corpo, ele vai continuar na mesma velocidade que ele estava anteriormente, que era 50 km por hora, tá? Por isso que o cinto de segurança é muito importante, por conta deste princípio físico aqui, tá? Onde Newton, ele fez os estudos, né, a partir dos estudos iniciais de Galileu Galilei. Então foi Galileu Galilei que deu start ao estudo de movimento, de forças. E Isaac Newton, ele deu, na verdade, continuidade a esse estudo, tá? Um outro exemplo que eu uso também é o carro, exatamente o carro, mas vamos supor que agora esse carro, ele está parado e você está dentro do carro. Quando esse carro, ele acelera com tudo, tá? Não vamos dizer que é uma aceleração gradual, é uma aceleração muito rápida. Quando esse carro, ele acelera com tudo, automaticamente o nosso corpo também é jogado para trás. Por quê? Porque anteriormente o nosso corpo, ele estava parado, inerte, e o nosso corpo tende a continuar parado, só que houve uma força externa que atuou sobre o nosso corpo que estava ali dentro do carro. Então eu gosto de dar esses 2 exemplos. Tanto quando o carro, ele está em movimento e freia com tudo, o nosso corpo é arremessado para frente, quanto quando esse carro, ele acelera com tudo, o nosso corpo, ele é arremessado para trás por conta desse princípio da inércia, certo? A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, fala o quê? Que a intensidade da força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. É onde nós temos a primeira fórmula. O que significa, né? Força resultante, que é essa primeira letrinha aqui da nossa fórmula. A força resultante, gente, nada mais é do que as forças que atuam sobre um corpo. Às vezes são 2, 3 forças que estão atuando sobre o corpo, tá? E dessas forças que atuam sobre o corpo, existe o resultado, vamos dizer assim, dessas forças, que é exatamente a força resultante. Quando a gente estuda a parte de movimentos, a gente estuda os vetores, tá? Então a gente estuda vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos, e até mesmo vetores que têm tanto direções quanto sentidos totalmente diferentes, não são nem opostos, são diferentes, tá bom? Então, a força resultante é o resultado das forças que atuam sobre o corpo. Só que nós precisamos levar em consideração a massa desse corpo e a aceleração, pensando que esse corpo, ele está em movimento. A gente está estudando o quê? O movimento. Então, o corpo, ele está em movimento. Então, ele tem uma massa, tantos quilogramas, e se ele está em movimento, esse corpo, ele tem uma velocidade. Logo, ele tem uma aceleração. Por quê? Porque a velocidade, ela varia. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Logo, a gente tem a aceleração que é constante nesse corpo, tá? Gosto de dar um exemplo clássico, né? Quando a gente está
num supermercado, nós pegamos o carrinho e nós vamos empurrar esse carrinho. Então, quando o carrinho está vazio e a gente vai movimentar esse carrinho, nós aplicamos uma determinada força para a gente empurrar aquele carrinho. Só que, com o passar do tempo que a gente vai colocando alimentos dentro deste carrinho, a massa desse carrinho vai aumentar. Logo, nós precisamos fazer o quê? Colocar mais força para que esse carrinho venha se movimentar, ou seja, a força então aumenta porque a massa também aumenta, tá? E aí esse carrinho ele continua aí em movimento. Então eu gosto desse exemplo, né, de que a força, ela é diretamente proporcional à massa. Por quê? Quanto mais força a gente precisar aplicar em um corpo, quer dizer que a massa desse corpo aumentou, tá bom? Então, por isso, dessa fórmula aqui, na segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, que fala que toda força resultante é igual ao produto, à multiplicação da massa desse corpo pela sua aceleração. E aqui embaixo eu coloquei as unidades de medida do sistema internacional referente a esse contexto aqui, tá? Onde nós sempre utilizamos, no sistema internacional, a unidade de medida para força nós utilizamos Newton, para massa nós utilizamos quilograma e para aceleração metros por segundo elevado ao quadrado. E algo muito importante, tá? Que às vezes a gente utiliza aí nos cálculos para a gente conseguir identificar a força resultante ou até mesmo a massa ou a aceleração de um corpo, tá? É que 1 kg força vai ser sempre igual a 9,8 newtons, né? Eu acabei arredondando, mas aqui seria 9,801 newtons, tá? Então, essa segunda lei de Newton é a única lei que nós temos um cálculo. Porque na terceira lei de Newton, quando a gente vai falar da terceira lei de Newton, não envolve cálculo também, tá? Então, das 3 leis de Newton, do princípio da inércia, do princípio fundamental da dinâmica e lei da ação e reação, a única que nós temos uma fórmula é essa segunda lei de Newton. E agora a gente vai falar sobre a terceira e última lei de Newton. Terceira lei de Newton, onde fala que para toda ação existe uma reação. Não é que esse ditado popular é verdade? Quando nós aplicamos uma força sobre um corpo, este corpo, ele vai fazer força contrária. Por exemplo, eu estou aqui empurrando essa parede. Ela não se move, ela continua no mesmo lugar. Eu estou aplicando uma força sobre ela. E esta parede está aplicando a força contrária à minha. Ou seja, a força ela tem a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Enquanto eu aplico a força neste sentido, força da Thaís, a parede vai aplicar força neste sentido. Sentido contrário, sentidos opostos que a gente fala. Mas a direção é a mesma. No caso, horizontal. Espero que todo esse conteúdo tenha sido explicado da melhor maneira possível para que você entenda porque nós somos do canal da Thaís Explicado.